Olá, irmãos e irmãs, queridos amigos que nos acompanham aqui pela internet. Vamos dar continuidade hoje a nossos estudos no livro de Gênesis. Hoje estaremos vendo o capítulo de número 24, onde Abraão manda o seu servo para procurar em sua terra uma mulher para Isaque. Nós não vamos ler o texto todo, mas a partir do momento que nós vamos lendo aqui, nós vamos um pouco compreendendo o que está sendo dito no texto e depois trazer algumas aplicações para nós. Então, desde já, convido você para ler os primeiros versos de 1 a 3 e depois nós vamos lendo os demais versos. Gênesis 24, versículo 1 ao 3 diz assim, o seguinte: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo meu Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Primeira parte que nós queremos ver desse texto aqui é a situação em que nós nos encontramos na narrativa bíblica. Lembramos que estamos aqui pensando essa história das Escrituras tendo como espinha dorsal a expectativa messiânica. Então faz parte de todos os nossos estudos aqui estarmos lembrando da promessa feita por Deus lá em Gênesis capítulo 3, 15 e 16. O que nós temos aqui agora? Abraão já em idade avançada, que se encontra agora numa preocupação de estar fazendo com que a continuidade da promessa de Deus possa ser preservada, que ele possa contribuir, então, de certa forma, para que essa promessa realmente venha a ser preservada. Perceberemos daqui em diante que este Abraão já é um Abraão de idade avançada e um Abraão mais amadurecido. E nós vamos perceber isso por conta das falas de Abraão aqui nessa narrativa. E como isso vai se realizar neste envio deste servo. Primeira coisa que nós percebemos é essa preocupação de Abraão com quem o seu filho Isaque iria se casar. Então ele conversa com o servo, faz com que o servo venha fazer um juramento a ele, dizendo que ele não venha procurar para seu filho alguém ali dos cananeus, alguma mulher ali dos cananeus. Mas ele tem uma preocupação. Ele faz com que seu servo vá até a sua terra, vá até os seus, para que busque lá, então, uma esposa para Isaque. Esse servo, então, é um servo daqueles que trabalham na casa do seu senhor. Como diz aqui, ele é alguém que governava tudo que possuía ali. Então, é algum servo que era um homem de confiança, um homem que tinha uma boa relação com seu senhor, no caso aqui com Abraão. E a este servo que Abraão vai dar essa missão de suma importância e essa missão que mostra o quanto Abraão também, agora, depois de ter sido provado lá no monte, levando seu filho para o sacrifício, depois disso tudo, é este Abraão que já demonstrou que sua fé está e sua esperança está no Senhor e não nas coisas que o Senhor lhe ofereceu, que o seu temor está no Senhor e não o seu coração, melhor dizendo, está no Senhor e não no desejo de realizar aquela promessa que iria engrandecer o seu próprio nome. Abraão então se mostra agora completamente temente a Deus, completamente buscando alguém que está sempre buscando servir ao Senhor com honestidade, com integridade e com fé. Então veja como é que se continua os próximos versículos aqui versículo número 4 e 5. Mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Neste caso, levarei teu filho para a terra de onde saíste.
Respondeu Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Olha só que coisa interessante. Este servo que está sendo instruído aqui por Abraão, ele começa a levantar algumas objeções. Este servo talvez não tinha em si clareza daquilo que o Senhor tinha prometido a Abraão, daquilo que o Senhor tinha prometido para a descendência de Abraão. E ele começa a levantar uma hipótese. Se eu vou até aquele lugar e chegando lá, naquela terra, a mulher não queira vir, nenhuma das pretendentes que eu possa encontrar queira vir, devo levar então Isaac? Acontece que aquela terra para Isaac poderia, vamos dizer assim, representar um lugar de segurança, de conforto, pois o Isaac indo até lá estaria retornando, por assim dizer, às suas origens, seus familiares. E talvez Abraão esteja aqui preocupado aqui com que essa segurança terrena, essa segurança humana, essa segurança familiar venha fazer com que Isaac possa ser tentado a isso e se desviar das promessas que o Senhor lhe tinha feito. Então Abraão logo alerta ao seu servo. Versículo 6. Respondeu-lhe Abraão: não cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Continua então o versículo de número 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o meu anjo, que te há de preceder, e tomarás lá esposa para o meu filho. Olha só, meus irmãos, se vocês têm acompanhado essa nossa trajetória, falando sobre a vida de Abraão, veja só esse amadurecimento na fé de Abraão. Veja só essa confiança dele, se você parar para lembrarmos do paralelo que fizemos, alguns estudos passados, entre Abraão e Ló. Veja como Abraão está se posicionando aqui, numa plena confiança na promessa que Deus lhe fez. Que lição maravilhosa que temos aqui para nossos dias hoje. Abraão simplesmente diz, o Deus que me fez promessas, que me prometeu que me daria essa terra, eu creio, vamos dizer assim, que Ele enviará diante de você. Antes que você chegue lá, Deus vai providenciar que um anjo possa providenciar que tudo ocorra segundo os planos de Deus. Veja então que Ele está enviando o seu servo. Esse servo que está indo deve crer naquilo que Abraão está dizendo. Confiar na providência de Deus. Confiar que o Deus que prometeu tais maravilhas vai cumprir isso tudo, fazendo com que a esposa seja identificada, fazendo com que a esposa também se entregue ao servo para vir para este noivado. Continua então o versículo de número 8. Caso a mulher não queira seguir, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Aqui temos uma questão muito interessante. Abraão já maduro, Abraão já sabendo como funciona os homens, ele pode ter pensado assim por um momento. É capaz que esse servo, que é um bom servo, querendo me agradar, escolha qualquer outra mulher, ou force que alguma mulher possa vir até mim. Então ele faz com que este servo que foi enviado se coloque numa situação de não precisar tomar nenhuma medida com as próprias mãos. O que ele diz para esse servo? Se você for, caso nenhuma mulher queira seguir-te, te acompanhar, está desobrigado do juramento que você fez comigo. Então perceba bem, este servo faz um juramento com o seu senhor, na missão de ir até a terra dele, de seus antepassados, e trazer uma noiva para o filho. O servo então tem sobre si uma responsabilidade que foi lhe dada pelo seu senhor. Diante de uma possível preocupação que esse servo venha ter, de não conseguir alcançar nenhuma mulher, de não conseguir que nenhuma mulher queira vir e acompanhá-lo, Abraão mostra duas coisas. Primeiro, caso nenhuma mulher venha, diante dessa possibilidade,
você está livre do juramento. Mas não é aqui que Abraão tinha uma suspeita de que isso não iria acontecer. O que está acontecendo aqui é Abraão deixando confortável o seu servo. Mas o próprio Abraão tinha plena certeza daquilo que estava fazendo, porque ele estava sendo agora alguém motivado pela sua fé e pela sua confiança na esperança que ele tinha em Deus. Então não confundamos que uma coisa contradiz a outra. Não é que primeiro Abraão demonstra confiança, mas depois Abraão vinha com suspeita. Talvez pode ser que não aconteça, tu está livre do juramento. Não é isso. O que Abraão está falando é deixando que seu servo se sinta seguro em cumprir a missão segundo aquilo que ele disse. Que ele cumpra todos os pré-requisitos, indo até sua família, indo até sua terra, com a tranquilidade de que ele não precisará tentar dar jeitinhos humanos para fazer se cumprir a promessa e a aliança, o pacto que ele tem com Abraão. Então Abraão mostra a sua plena confiança em Deus nos dois atos. É como se Abraão, olhando numa outra perspectiva, estivesse dizendo: eu tenho tanta certeza que Deus vai à sua frente, eu tenho tanta certeza na promessa que Deus me fez, eu tenho plena fé na palavra do Senhor e confiança, que você pode ficar tranquilo. Que se não aparecer nenhuma mulher, se nenhuma mulher quiser te acompanhar, você está livre. Olha como Abraão demonstra a fé que ele tem e a certeza que ele tem na promessa de Deus e no agir providencial de Deus. No versículo 9 adiante, nós vemos então que esse servo, ele foi com uma grande caravana, uma grande comitiva, com 10 camelos, que simbolizando uma abundância, presentes que expressam a honra familiar, e esse servo vai até chegar lá em Harã. Dos versículos 10 a 14, nós temos então a seguinte narrativa. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor e, levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora a cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água. À tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse contigo: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina teu cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. O que nós percebemos então é esse servo sendo enviado e chegando lá no local combinado, na terra do seu senhor, ele faz uma coisa muito significativa. Seguindo o exemplo de Abraão, seguindo o exemplo de seu senhor, ele vai clamar a Deus, pedindo a Deus que lhe dê o discernimento de quem é essa moça. Perceba que ato importantíssimo nós vemos aqui nessa história, do versículo 1 até o versículo 14. Primeiro, nós vemos aqui agora um Abraão já idoso, preocupado com uma coisa muito importante, que é fazer com que aquela aliança dele seja cumprida de acordo com o que Deus espera dele. Nós vemos aqui Abraão também enviando o seu servo e mostrando como é que deve ser realizadas essas coisas. E o servo, agora que conviveu com Abraão, clama a esse Deus, clamando a esse Deus para que esse Deus venha o iluminar, venha usar de misericórdia para com o seu Senhor. Somente nesses textos, e quando nós continuamos vendo a narrativa aqui, até o momento que até o momento que Rebeca chega
até ele, até o momento que ela serve todos os seus camelos. Rebeca que é hospitaleira e recebe ele em sua casa. Rebeca que recebe as propostas e os presentes e decide então responder positivamente ao convite daquele homem. Nós vemos símbolos e significados muito interessantes para nós aqui. Primeira coisa que nós vemos em toda essa história é a providência divina. Nós percebemos aqui que Deus está guiando a narrativa em cada detalhe e que nós percebemos que homens de fé, como é o exemplo de Abraão, podem confiar plenamente no Senhor. Quando nosso coração está alinhado com os propósitos de Deus, nós não temos aquilo a que temer. Nós podemos tão somente clamar e confiar no Senhor para que o propósito dele, de fato, seja realizado. E este texto justamente nos mostra o quanto Deus age a favor do seu povo, o quanto Deus está presente no relacionamento com os homens. Se nós nos aproximamos a Deus, Ele também se aproxima de nós. Algo que nós vemos também da parte de Rebeca, essa sua hospitalidade. Nós vemos como ela, de fato, é uma moça virtuosa que chega até aquele homem que está necessitando de água e oferece não só água para ele, mas também para todos os seus camelos, para que todos possam beber até que estejam saciados. Outra coisa que nós vemos aqui é a fidelidade. Abraão não mostra só fé, mas uma fidelidade ao Senhor. Ele faz questão que o seu filho não vá àquela terra. Ele faz questão que do meio do seu povo venha uma mulher para, e junto com Isaac, está herdando aquela terra, para que aquela terra não seja espalhada entre as descendências dos cananeus. Então veja algo tão importante. Abraão teve o cuidado para que a promessa de Deus se mantivesse pura, para que a aliança que ele tem se mantivesse pura e não viesse a terra também ser dada para aquele povo cananeu, aquele povo pagão que vivia naquelas regiões. Algumas reflexões que nós temos, além dessas, para pensar a respeito desse texto. Esse servo que foi enviado se assemelha muito à missão do Espírito Santo, enviado por Deus, por Cristo, para que essa noiva, a igreja de Cristo, venha ouvir pelo Espírito Santo o testemunho a respeito de Cristo e ela se renda e se entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, então, como diz nosso Senhor nos Evangelhos, testemunha a respeito de Deus, testemunha a respeito do nosso Senhor. E aqueles que dão ouvidos à voz do Espírito Santo, aqueles que são convencidos do seu pecado, da justiça e do juízo, se tornam então a noiva de Cristo, que é ataviada, que é preparada para um dia se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que nós vimos também é Rebeca como essa representação simbólica da igreja de Cristo. Uma igreja que tem algumas coisas que são particulares da igreja de Cristo. Primeiro, uma igreja que sempre está pronta para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor em tudo o que é necessário, em tudo aquilo que lhe cabe. A igreja de Cristo, nós que fazemos parte dessa igreja, devemos ser servos do nosso Senhor. Devemos nos dedicar para atender ao nosso Senhor. Nós vemos também que essa igreja, ela é uma igreja que recebe esse Espírito Santo, que abre o coração, se enche desse Espírito Santo para se aproximar de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para estar percebendo o chamado de Deus e ouvindo esse chamado de Deus, está respondendo positivamente. Pergunta que nós devemos parar para pensar. Você já parou para ouvir o chamado de Deus?
Você já parou para, como Rebeca, fazer parte dessa igreja que serve ao Senhor, fazer parte dessa igreja que ouve o seu chamado, fazer parte dessa igreja que está pronta para esse encontro com o noivo? Pare para meditar um pouco nessas questões. Eu quero que você pense nesse exemplo simbólico que nós temos nesse momento. Exemplo de fidelidade, exemplo de fé na providência do Senhor e um exemplo simbólico também de como nós, como igreja, devemos estar sempre aptos para dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, respondendo positivamente aquilo que nos é revelado por Deus na sua palavra, para que a gente se encontre perfeitamente ordenados, perfeitamente preparados, ornamentados para como uma noiva pura nos encontrarmos com o nosso noivo lá nos céus. Que você possa meditar um pouco nesse casamento, nesse chamado e convite que esse servo fez a Rebeca, como um símbolo do chamado que Deus faz a você para que se encontre com Cristo. Deus abençoe e até a próxima.